Quem é LEED transforma. O LEED apoiou a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei que reformula o saneamento básico brasileiro. Quem é LEED inova. O LEED ajudou a criar o Pacto pelo Esporte, um acordo entre empresas patrocinadoras do esporte brasileiro. Quem é LEED educa. O LEED colabora com o Instituto Ayrton Senna em projetos de educação que chegam a 1,5 milhão de crianças a cada ano. Quem é LEED conecta. O LEED promove a conexão para alavancar relacionamentos, parcerias e novos negócios. Quem é LEED conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é LEED participa. Muito boa noite a todos. Retornamos aqui com o LEED Talks, essa nossa edição de número 40, precisamente, desses encontros do LEED, Grupo de Líderes Empresariais, hoje com um tema extremamente relevante, pertinente e atual, que é o ESG, integrado à cadeia de valor, mais especificamente o ESG, que é o Environment, Social and Governance, esse tema, essas 3 letrinhas que afetam a todos vocês que nos assistem, ou boa maioria. Eu queria agradecer, antes de tudo, a Grape/Global Eco, empresa aqui representada pelo Ricardo Assunção, que é uma empresa de consultoria de ESG, que nos ajudou a viabilizar esse encontro aqui para tratar desse tema tão fundamental nesse ano e nesse momento atual. Nossos convidados especiais de hoje, qual eu já deixo aqui um enorme agradecimento em nome de todo o LEED, é o Carlos Takashi, CEO no Brasil da BlackRock, o Marcelo Maia, presidente executivo do Dia Brasil, e o Benedito Braga, presidente da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Participam do debate aqui, no debate e na moderação, o Luiz Fernando Furlan, sempre nosso chairman do LEED e ex-ministro Luiz Furlan, e o Roberto Klabin, presidente do LEED Sustentabilidade, e também o Ricardo Assunção, CEO da Grape Global Eco. Passando aqui a dinâmica rapidamente a vocês, nós teremos a apresentação inicial dos nossos convidados, começando pelo Carlos, seguido do Marcelo, e terminando com o Benedito Braga. Eles terão até 10 minutos para abordar esse tema de hoje. E eu lembro a vocês que estão nos assistindo que mandem suas perguntas através da caixa de mensagem embaixo do player para a gente poder direcionar aqui aos convidados. Eu tentei ser rápido e breve aqui, porque o tema é bom, os convidados são melhores ainda, e acho que a gente tem que ter mais tempo aqui para o nosso debate. Então, já vou passar ao nosso chairman do LEED, Luiz Fernando Furlan, para a sua saudação. Ele, na sequência, passa ao Roberto Klabin, e o Klabin já dá início passando a palavra ao Carlos Takashi. Furlan, boa noite. Boa noite a todos. O maior desafio do século XXI é a sustentabilidade. Nós hoje somos bombardeados por Covid, por notícias da área política, eleições, a economia que não vai tão bem, mas, na verdade, o nosso desafio, onde nós deveríamos concentrar o nosso esforço no curto, no médio e no longo prazo, é estar relativamente ligado ao que vai acontecer com esse mundo nos próximos 30, 40, 50 anos, ou talvez nos próximos 10 anos. Nós vamos saber hoje com as apresentações. Eu penso uma ideia assim, que talvez nem seja muito factível, de que nós divulgássemos bons exemplos nessa área. Porque o que se vê hoje nos meios de comunicação são os maus exemplos, não é? Fogo, a destruição, o desmatamento, né?
e prolifera um noticiário negativo. E, ao mesmo tempo, no nosso Brasil, nós temos excelentes iniciativas. Eu participei de uma, da Fundação Amazonas Sustentável, lá em Manaus, que presidi por 8 anos, que cuida dos ribeirinhos, fazendo com que eles percebam o valor de que a árvore em pé vale mais do que a árvore deitada, criando condições de sobrevivência, de progresso, de educação, de saúde. Eu digo isso porque hoje, provavelmente, nós vamos ouvir aqui previsões não muito boas, não é? Que o tempo está acabando e realmente está terminando, mas, ao mesmo tempo, nós temos cada vez mais a pressão externa do consumidor, dos clientes, dos investidores, que estão cobrando das empresas uma melhor atitude em relação aos temas de sustentabilidade. Eu espero que, como vocês que estão ouvindo, eu também vou aprender muito e que todos nós hoje saiamos daqui mais conscientes e mais otimistas. Roberto, a bola está com você, o homem da Mata Atlântica até o Pantanal. Obrigado, Furlan. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, eu também vou aprender muito, eu tenho muito mais ligação com essa questão ambiental, os outros 2 temas, para mim, eu estou aprendendo. Hoje de manhã eu tive uma webinar com uma entidade que eu participo, que chama Young Presidents Organization, e eu fui encarregado de fazer uma apresentação para esse YPO internacional. E a questão era a preocupação que as pessoas têm lá fora de entender o que está se passando com o Brasil, o que está se passando com a Amazônia, por que o Brasil está com uma política ambiental tão estranha, qual é a posição do governo. Enfim, foi muito interessante participar deste evento e pensar o seguinte: nós vamos estar falando aqui com 3 representantes de empresas grandes, com o BlackRock aqui, que de uma certa maneira foi quem deu um grande start nessa questão, de avisar que as empresas que não se enquadrarem vão ficar fora do radar de investidores. É uma coisa muito interessante, porque você observa que a iniciativa privada, algumas empresas estatais estão nesse caminho, evoluindo para esse caminho, enquanto que, do ponto de vista do país, a governança do país, o social do país e o ambiental, principalmente do país, vai muito mal. Não estou dizendo que isto é uma coisa gerada neste governo, não, isso é uma história de Brasil e que a gente acompanha. Agora, com ênfase mais especificamente na questão ambiental, que é uma coisa que nos amedronta e nos envergonha a atitude que a gente tem visto. Eu gostei muito desse tema de cadeias de valor, porque eu acho que cadeias de valor são um instrumento para gerar esse maior impacto positivo, né, na questão ambiental, na questão social, na questão de governança, para tornar a empresa mais resiliente, mais competitiva e gerar mais valor para o seu cliente. Então, eu acho muito interessante ver como é que a gente pode usar esse instrumento de eficiência para chegar e manter a eficácia. Então, eu gostaria muito de começar ouvindo o Carlos Takahashi, que poderia nos contar um pouquinho dessa experiência do BlackRock e como é que ele vê não somente as empresas, como é que ele vê o momento do Brasil e, enfim, nos ensine muita coisa. Muito obrigado, Carlos. Toca o pau aí. Bom, boa tarde e boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aí com essa turma toda do LEAD, que tem tido iniciativas fantásticas no sentido de discutir os grandes temas, né? Não só do mundo corporativo e empresarial, mas, sobretudo, da sociedade como um todo. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite de novo. Eu vou falar um pouquinho da história de envolvimento da BlackRock, né, na sustentabilidade no ESG, mas antes eu acho que seria até importante a gente fazer uma pequena e rápida referência, mas muito importante, ao próprio Brasil, né? Então, o Brasil é um país muito receptivo a muitas coisas, né? E talvez por isso mesmo alguns temas conseguem avançar de alguma forma em função dessa receptividade que a sociedade tem, né? E, de uma certa forma,
muitas pessoas lá no exterior enxergam as coisas dessa maneira. Eu mesmo tenho uma história que é toda ela construída, né, não numa empresa global, uma empresa estrangeira, mas construída numa empresa genuinamente brasileira, que é o Banco do Brasil, né, onde eu passei 40 anos da minha vida profissional para depois ter essa experiência global, né? E o que é muito interessante é essa percepção que há, que a sociedade brasileira, o indivíduo brasileiro é muito receptivo e, portanto, teria condições de liderar vários temas relevantes pelo mundo, não é? E esse tema que nós estamos conversando hoje, sustentabilidade ambiental, sem dúvida nenhuma, é um tema da mais extrema importância. E agora, feito esse pequeno disclaimer, né, vamos dizer, esse pequeno comentário com relação ao nosso país, vamos falar um pouquinho da BlackRock e como ela está envolvida nesse tema. A BlackRock é uma das maiores gestoras do mundo, é a maior gestora do mundo, na verdade. Hoje ela gere algo perto de 7,8 trilhões de dólares em recursos de terceiros, né? E desde a sua fundação, há 3 anos atrás, ela optou por gerir somente recursos de terceiros, ou seja, ela optou por um caminho fiduciário, como nós chamamos no mercado e como nós chamamos na vida corporativa. Ela escolheu o caminho fiduciário de ser responsável por recursos de terceiros e, portanto, ela só gera recursos de terceiros desde a sua origem. E desde a sua origem também, ela assumiu um propósito, que é o propósito de gerar bem-estar financeiro para as pessoas no longo prazo, que também fez com que ela tivesse, enquanto gestora de investimentos, uma postura de olhar para o longo prazo e não para os resultados imediatos de curto prazo. Então, ainda que talvez ela não tivesse assumido de forma explícita a sustentabilidade e, consequentemente, a adoção dos critérios ESG, desde o início ela assumiu esses compromissos. Ao longo dos anos, ela foi evoluindo, foi crescendo, o negócio da BlackRock foi tomando uma dimensão cada vez maior e várias crises trouxeram novos aprendizados, não é, para a BlackRock. E dentre esses aprendizados surgiu, sem dúvida nenhuma, a convicção de que a BlackRock teria que ter um propósito, assumir esse propósito e trabalhar em torno desse propósito e não somente em torno da geração de resultados econômicos consistentes para a empresa, não é? Então, ela entendeu que teria que ter um olhar, até para que seu negócio continuasse sustentável e perene, teria que ter um olhar realmente mais amplo sobre a sua atividade para que ela conseguisse seguir adiante com o seu propósito. E apesar de, nos últimos anos, assim como o ESG, apesar de, nos últimos anos, as cartas do Larry Fink, que se tornaram referência, se tornaram inspiração, elas terem ocupado mais espaço e mais visibilidade em todo o mercado, essas cartas já vinham sendo escritas desde 2012, né? Num primeiro momento, de forma muito inspiracional, falando bastante sobre o propósito, como eu comentei, e também sobre questões de forma mais ampla. E, aos poucos, essas cartas foram evoluindo, os temas foram se aprofundando. Uma passagem muito importante pelo tema da governança, né, trazendo a questão da importância dos conselhos de administração, a importância da diversidade, a importância das estratégias de longo prazo nas empresas, a importância de políticas de remuneração adequadas e alinhadas com objetivos de longo prazo também dos dirigentes e dos conselheiros. Todas essas questões vieram à tona e foram discutidas em diversas cartas do Larry, até que, mais recentemente, essas cartas foram se aprofundando em algumas vertentes, uma delas a social e, finalmente, a ambiental em 2019 e agora em 2020. Em 2019, a carta trouxe um alerta muito importante que também já fez parte da introdução do Roberto, que é a preocupação com a ineficiência dos governos em tratar de um tema tão relevante e por que o setor privado teria que se movimentar, até para movimentar essa agenda e sensibilizar, aí sim, os diversos stakeholders do mercado. A Carta de 2009 trouxe esse alerta muito relevante e comentava, claro, de uma outra maneira, mas trazia a reflexão de nós estamos com governos envolvidos com guerras comerciais, governos envolvidos com temas geopolíticos, e isso tudo está provocando não exatamente essa palavra, mas está provocando uma distração dos governos e um tema de muita relevância que pode trazer impactos contundentes para o mundo no longo prazo e para as próximas gerações.
que é a questão climática e a questão ambiental, pode fazer com que a gente não reserve um futuro adequado para as próximas gerações. Então, ele fez esse alerta e chamou o setor privado para esse debate. E em 2020, além do reforço do alerta, e se nós lembrarmos bem do encontro de Davos no começo do ano, o tema que foi apontado como de maior gravidade, maior probabilidade de ocorrência era exatamente o impacto das mudanças climáticas. Não tem, no final das contas, tivemos um outro evento, né, que também, de alguma forma, se correlaciona, e as consequências que ele traz também são muito semelhantes com o que nós vamos discutir aqui hoje, mas, enfim, o tema pandemia acabou ocupando um novo espaço, mas a questão ambiental não deixou de ocupar o seu espaço, não deixou de continuar tendo relevância. E aí, nessa carta de 2020, e também, que também foi acompanhada por uma ampla discussão em Davos, da questão ambiental, o nosso presidente, além de trazer os alertas, assumiu alguns compromissos. Não é? E aí é o que eu sempre comento, né? Isso tudo passou da inspiração para a execução. Não adianta você ter muita inspiração, não ter as aspirações que você precisa ter, se você não executar, se você não agir efetivamente. E essa carta trouxe o compromisso de agir, deixando de investir em empresas geradoras de carvão, empresas de carvão vegetal, que é uma das fontes energéticas mais poluentes, e também requerer das empresas que utilizam esse tipo de energia transparência com relação a como elas fariam a transição para uma energia limpa. Da mesma forma, a empresa assumiu na parcela que nós chamamos de gestão ativa, de darmos transversalidade, ou seja, incorporar os fatores ESG, os fatores ambientais, sociais e de governança em todo o portfólio de gestão ativa. E no portfólio de gestão ativa, que esse é um ponto que é sempre importante comentar, a BlackRock tem uma parcela do seu portfólio que é de gestão ativa e uma parcela que é de gestão passiva, que é que segue o índice, ou seja, existe alguém que provê o índice e esse índice é replicado em forma de investimento, que é o índice Ibovespa, que é o índice S&P, é o índice MSCI e assim por diante. E aí a BlackRock também assumiu o compromisso de demandar dos provedores de índice a implementação dos fatores ESG nos critérios de escolhas de ativos dos seus índices. Então, compromissos efetivos foram assumidos e na área também de stewardship, de governança, junto às empresas, a BlackRock assumiu uma série de compromissos de engajamento e de votação nas empresas que ela investe ao redor do mundo, quer seja de forma ativa ou de forma passiva, como eu comentei. E passou a fazer um acompanhamento disso tudo. Então, nós já fizemos 2 prestações de contas globalmente, falando de quantos engajamentos nós realizamos junto com as empresas, como é que nós nos posicionamos com relação aos votos e como a gente tem feito a transição dos nossos portfólios por um portfólio que efetivamente incorpore os critérios ambientais, sociais e de governança. Isso tudo por quê? Alguns fatores são muito claros. O primeiro, claro, a gente vive uma mudança geracional, a gente tem uma transferência de recursos intergeracional muito importante. A gente já vem experimentando isso, e isso vai acontecer nos próximos anos de uma forma muito contundente, e essa geração tem demandado uma outra postura com relação aos gestores de ativos, aos gestores de recursos e às empresas em que elas investem. Ou seja, elas têm exigido que elas, além do resultado econômico, elas cheguem ao resultado econômico por um caminho adequado, respeitando questões ambientais, sociais e de governança. E isso já vem sendo precificado pelos mercados como um risco. Então, a hora que nós olhamos, quando ocorre, não precisamos ir longe, temos exemplos aqui muito próximos, aqui dentro do país, temos exemplos próximos em países vizinhos de eventos que aconteceram, onde houve uma precificação muito forte do ativo por ou deslize, ou desleixo, ou por ineficiência de tratar as questões ambientais, por exemplo, de forma apropriada, trazendo reflexos, inclusive, e cobranças contundentes em torno dos gestores, dos participantes das diretorias e dos participantes dos conselhos. Então, há uma precificação, não só com relação ao valor do papel, mas com relação à atitude que os gestores vêm tomando com relação a temas relacionados às questões ambientais, sociais e, obviamente, de governança. Então, essa precificação,
junto com o maior interesse dos investidores em investimentos sustentáveis, aliado também a um histórico, já que nós podemos verificar uma maior resiliência de investimentos que resguardam as questões ESG, tanto em momentos de maior complexidade, uma maior resiliência, quanto já uma melhor performance, tem indicado esse como o caminho futuro que os investimentos devem tomar. Então, fatores como você ter efetivamente compromissos e execução, além da importantíssima inspiração, fatores como investidores procurando essas alternativas de investimento, precificação de riscos e também um histórico que já demonstra que esses investimentos apresentam maior resiliência e apresentam melhor resultado. Esses fatores têm aberto um caminho bastante promissor que nos traz expectativas muito positivas com relação aos investimentos ESG. Excelente. Roberto, quer passar ao Marcelo? Marcelo, por favor, você começa. Tá bom. Bom, obrigado, boa noite a todos. Rapidamente, queria agradecer o LEAD, parabenizar por essa iniciativa de promover o LEAD Talks, um assunto tão importante como ESG, um assunto que tem tomado cada vez mais uma importância maior na pauta das empresas e sendo fator de fundamental importância para a sustentabilidade e rentabilidade das empresas. Cumprimentar o João Dória Neto, ministro Furlan, o Roberto Klabin, cumprimentar o meu amigo Ricardo Assunção, além de amigo, parceiro nosso aqui no dia, nas nossas iniciativas de ESG, e colega de London Business School, que acho que é onde a gente se inspira bastante aí na questão de ESG, e meus colegas aqui de bate-papo, Carlos Takahashi e o Benedito Braga. Então, vou seguir um pouco a orientação do Roberto Klabin, de procurar focar um pouco em experiências que a gente tem tido aqui na rede de supermercados Dia. Uma breve apresentação: nós somos uma empresa de varejo, uma empresa espanhola, né? Hoje temos presença em 4 países, Espanha, Portugal, Brasil e Argentina. Uma empresa que já tem mais de 40 anos de atuação no mercado, e desde 2018 ela passou a pertencer a um fundo de investimento britânico chamado LetterOne, que é um fundo de investimento que tem origem no setor de varejo, tem uma série de investimentos em varejo em outros países da Europa e da Ásia, e fez esse primeiro investimento no varejo com presença no Brasil através da rede de supermercados Dia, né? Aqui no país, nós somos uma rede de aproximadamente 850 lojas, concentradas nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Desde a entrada do LetterOne, nós procuramos tentar estabelecer muito qual é o nosso propósito dentro do setor de varejo, né? A questão da sustentabilidade do varejo é algo que torna-se cada vez mais latente, né? Como nós somos no varejo a ponta de toda a cadeia de valor, então a gente tem uma responsabilidade muito grande de exercer esse papel de locomotiva de toda a cadeia, né? Nós temos toda a questão da pressão do consumidor, a pressão dos clientes. Nós temos essa responsabilidade de não só estar oferecendo e provendo aos consumidores seus bens essenciais, seus serviços básicos, mas principalmente a gente está interpretando esses dados e entendendo o que o consumidor está demandando, quais são as tendências que ele está querendo exercer. E agora, na pandemia, isso se tornou ainda mais latente, né? Nós somos uma empresa de varejo essencial, então não paramos as atividades durante a pandemia, mas enfrentamos um desafio muito grande de nos adaptar a esse novo normal e às novas demandas que o consumidor exige. Então, voltando um pouco e procurando dar exemplos, o LetterOne sempre, desde que chegou
no dia, perguntou qual seria o propósito nosso dentro de uma sociedade que se preocupa mais com questões ambientais, uma sociedade muito preocupada com a questão social. Como é que a gente se prepara para uma nova geração que vai chegando aí com visões de governança, de sustentabilidade muito mais latentes, questões de valorizar a diversidade, valorizar a participação de diversos públicos que, de fato, representem a nossa sociedade dentro da nossa empresa. Então, como é que a gente coloca essas questões no dia de hoje e prepara a nossa empresa para um futuro mais sustentável? Antes de tudo, o nosso grande foco aqui é o engajamento das pessoas, né? Ao pé da letra, nós somos uma empresa basicamente de pessoas, né, que tem pontos físicos para vender seus produtos para o consumidor final. Eu gostei muito desse tema, quando eu recebi o convite, da questão da cadeia de valor. Esse é um ponto no qual a gente procura nunca perder isso de vista aqui dentro do Supermercado Dia, né? Por quê? A gente entende que não adianta nós sermos apenas a última ponta da cadeia de valor e estar apenas transacionando produtos com o consumidor final. Eu acho que é de fundamental importância para que a gente, de fato, tenha o nosso papel social dentro do nosso mundo corporativo e dentro da sociedade, que a gente exerça esse nosso papel, que a gente comece a entender a cadeia de valor, né? Entender a cadeia de valor nos exige que a gente comece a ter conhecimento industrial dos produtos que a gente comercializa, que a gente comece a participar da concepção industrial, da elaboração de produtos sustentáveis, que a gente comece a se preocupar com a origem dos produtos que a gente leva para nossas prateleiras no final do dia. Então, a importância do mapeamento da cadeia de valor tornou-se algo fundamental para nós aqui no Supermercado Dia. E como é que a gente coloca isso na prática? Eu elenquei 3 pontos para compartilhar um pouco de experiência nossa aqui no Supermercado Dia, que eu acho que um pouco exemplificam essa questão da cadeia de valor e a importância dela para que a gente seja sustentável, que a gente esteja atendendo os critérios ambientais, sociais e de governanças. Um exemplo que eu queria compartilhar são os nossos produtos, que nós chamamos de produtos marca própria, né? Produto marca própria são produtos nos quais hoje representam mais ou menos 25% da nossa venda na empresa, e são produtos nos quais a gente participa de toda a cadeia de valor, né? Produto no marca própria, que é encontrado nas prateleiras dos nossos supermercados, eles significam que são produtos dos quais a gente participou de todo o processo desse produto, desde da concepção dos seus ingredientes, desde a concepção da sua formulação, desde a elaboração das suas embalagens. Então, todo esse entendimento do início da cadeia, nós participamos através de um laboratório de inovação, através de um laboratório de inteligência industrial. Nós participamos, por vezes, por nós próprios, muitas vezes em parceria com fornecedores, mas nos quais nós sentamos na origem de tudo para definir quais são os ingredientes e quais são as fórmulas que a gente vai usar naquele produto, para que a gente garanta que no final do dia a gente vai ter nas nossas prateleiras um produto de mais alta qualidade, um produto sustentável, que se preocupe com o meio ambiente, que se preocupe com o trabalho gerado ali na cadeia, que se preocupe com a logística e que a gente chegue no final do dia com uma proposta de custo-benefício mais adequada para o consumidor final. Então, o produto marca própria para nós, ele não é meramente um produto no qual a gente coloca a nossa marca. Aliás, pelo contrário, nem estamos mais colocando a nossa marca nos produtos marca própria, mas significam, sim, produtos nos quais nós nos preocupamos com toda a cadeia de valor dele e iniciamos o processo desde a sua concepção industrial lá atrás. O segundo exemplo que eu quis destacar aqui é a questão da gente estar montando ecossistemas locais em todas as unidades de operação que nós participamos. O que isso quer dizer? É a importância da gente estar entendendo, a partir do momento que a gente monta uma loja numa determinada localidade, seja ela um determinado bairro, uma determinada cidade, é a importância antes de nós iniciarmos as atividades nessa localidade,
nós possamos entender como funciona a economia local daquela região, né? Isso significa, antes de decidir sobre a instalação de uma determinada loja numa cidade X, a gente entenda como é que aquela economia local funciona, quais são os fornecedores daquela localidade que eu posso criar uma economia circular e fazer com que eu contribua também para a economia daquela cidade, não meramente eu traga um modelo de negócios já pré-concebido em outras regiões e apenas chegue naquela cidade afetando a economia, às vezes mudando as cadeias de valor que já estão estabelecidas naquela região. Isso se aplica principalmente aos produtos de fruta, verduras e legumes, isso se aplica muito à cadeia de carne, né? Então, produtos perecíveis, eles se encaixam muito bem nisso. Então, a gente tem se preocupado muito hoje, a partir do momento que a gente abre uma nova loja, e antes de tomar uma decisão sobre onde abrir a loja e como abrir essa loja, mas mais do que isso, a gente procurar entender como funciona o ecossistema daquela localidade. Isso tem sido uma experiência super positiva. Por muitas vezes, a gente acaba tendo percentuais extremamente relevantes de participação de economia local naquela loja, e isso cria uma economia circular impressionante, né? Porque você passa a ser um forasteiro que veio de fora montar uma operação naquela cidade para competir por empregos, para trazer fornecedores de fora para aquela cidade, mas pelo contrário, na verdade você veio para contribuir, para você trazer novas práticas, novos sistemas, novos processos, novos modelos de negócio, mas levando esse conhecimento para a localidade, procurando se preocupar com o legado e com a contribuição que a gente traz para aquela localidade. A gente tem desenvolvido também, aí um terceiro ponto, a nossa cadeia de rede franqueada, né? Nós temos operações de franquias nas nossas lojas já há muitos anos, mas a gente se preocupou, principalmente no último ano, em mudar um pouco o entendimento do papel do franqueado dentro da nossa rede de negócios, né? O franqueado, na sua origem lá atrás, a gente geralmente tinha um franqueado que era um franqueado que decidia investir em uma loja e por algum motivo a gente entendia que era melhor terceirizar a operação daquela unidade com um investidor que se interessaria em operar aquela loja, e nós ficaríamos sendo apenas os fornecedores de produtos. A gente mudou bastante a cultura desse conceito, a gente procurou agregar muito essa questão da importância da cadeia de valor na estrutura do franqueado, e a gente começou a usar o franqueado como nosso veículo de entendimento daquele ecossistema local. Por muitas vezes, quando a gente chega numa localidade e decide investir numa loja, além de todos os aspectos que eu citei anteriormente, de entendimento do ecossistema da cadeia de valor de fornecimento, por muitas vezes é super importante, na verdade, eu investir no franqueado local também, para que meu ecossistema fique cada vez mais completo, para a economia fique cada vez mais circular. Então, a gente tem procurado hoje desenvolver franqueados que são, na verdade, investidores locais ou operadores locais da região, que são operadores que já entendem bastante da cadeia de valor daquela região, são operadores que já têm know-how de como funcionam os principais fornecedores daquela região, são operadores nos quais, já na largada, a gente acelera muito a nossa curva de aprendizagem no local, porque geralmente esses operadores já conhecem todas as características daquela região, quais são as fortalezas que a gente tem que focar e quais são essas fortalezas locais que a gente não pode abrir mão daquilo para que a gente não prejudique a economia circular que existe na localidade, e, em paralelo, a gente traga de fora apenas o que de fato vai agregar valor para aquela operação local, apenas o que de fato vai fazer com que aquela economia cresça, com que a gente gere mais empregos, o que a gente pode trazer, eventualmente, de tecnologias mais avançadas, o que a gente pode trazer, por muitas vezes, de omnicanalidade. Então, por muitas vezes a gente chega numa localidade desse tipo, o franqueado exerce todo o papel de desenvolvimento da cadeia de valor e a gente fica basicamente restrito a trazer o know-how de inovação,
de tecnologia de novos canais. Então, por muitas vezes a gente traz a operação de delivery, que eventualmente naquela localidade não existe, uma operação de comércio eletrônico, algum tipo de sistemática de integração dessa cadeia de valor para aplicar tecnologia nessa cadeia de valor que o franqueado nos mostra. Então, esse é um terceiro exemplo que eu selecionei aqui para compartilhar com vocês. E eu acho que a gente tem um papel muito importante nesse desenvolvimento desses ecossistemas. Hoje, nesse guarda-chuva de investimento que a gente vem fazendo, a gente tem exigido muito que todo investimento em expansão ou novos canais, seja abertura de novas lojas físicas, sejam próprias, sejam franquias, ou novos canais digitais, vendas por WhatsApp, vendas através de delivery, vendas através de comércio eletrônico, eles estejam sob um guarda-chuva do ESG, né, com questões ambientais, questões sociais e de governança, e que, no nosso caso, a gente entende que a forma mais eficaz da gente garantir essa aplicabilidade dessa forma é através do desenvolvimento de ecossistemas locais e do desenvolvimento dessa economia, e para que a gente seja, de fato, meramente um agregador de novas tecnologias e de novos modelos de negócio que eventualmente não existam lá. Mas tudo isso somente após a gente mapear a economia local e que a gente entenda um ecossistema que a gente possa valorizar cada vez mais aquela localidade. Então, acho que eram um pouco 3 exemplos que eu separei aqui para compartilhar com vocês, né? E, enfim, voltar então para o Roberto para a gente dar sequência. Roberto, um breve comentário sobre esse tema estava me ocorrendo. Você sabe, eu fui durante 10 anos presidente da Sadia, né? E com cerca de 10 mil produtores integrados na hoje BRF, e tem mais do que isso. E todo esse trabalho de educação do fornecedor, de levar a tecnologia, de levar as boas práticas, teve um efeito extraordinário de reciprocidade na qualidade do produto também, no tratamento de efluentes, como é que coleta água, onde coloca as instalações, que a tendência do passado era colocar na beira do riacho, né? E nós, não, na beira do riacho você vai exatamente estragar a natureza que você tem que colocar num lugar mais distante, né? E isso faz uma enorme diferença, inclusive na educação das crianças, que acabam levando para a vida uma experiência que muitas vezes os adultos não tiveram ao longo do tempo. Então, sem levar em conta o efeito econômico, você viabiliza um pequeno produtor levando tecnologia e garantindo que vai comprar o produto dentro das determinadas condições pactuadas, né? Então, ouvindo, eu que sou cliente do dia, só acho as lojas muito pequenas, né? Mas tudo bem, é o modelo, não é mesmo? Muito bom, Furlan. Só esse comentário. Legal. Eu vou me permitir fazer só um rápido comentário no que o Furlan falou, que na época dos integrados eu estava lá no Banco do Brasil, né? E isso ajudou não só o produtor, desenvolveu várias comunidades em diversas localidades que talvez, se o modelo não existisse, aquela comunidade jamais seria desenvolvida. Nós somos esteio econômico de cerca de 300 municípios brasileiros, porque não é só onde tem planta industrial ou granja, mas é onde existem os integrados também, que acabam, como foi dito, girando a economia local. Então, o sapateiro vende mais, o cabeleireiro tem fregueses, não é mesmo? O dentista também trabalha. É o motor da economia local que funciona. E o Banco do Brasil foi um grande parceiro no financiamento dos integrados também para investimento. Bem, muito bom.
Benedito, tá com você a bola aí. Você tá no mudo, Benedito. Tá no mudo. Agora sim. Não, voltou pro mudo. Ok, agora tá. Obrigado, Fabinho. Queria cumprimentar aqui o Johnny, o Furlan, queridos amigos, o Ricardo, os nossos parceiros aqui de debate, Marcelo Maia, Carlos Takahashi. Dizer da satisfação, agradecer a oportunidade que o LIDE me dá e a grande honra de poder estar falando para uma audiência tão seleta como essa. E somos todos seus clientes, além de tudo. Né? Pois é, espero que estejam pagando em dia, tá? Bom, a minha parte, pelo menos, eu estou garantido. Está meio caro. Sim, porque o problema dessa pandemia, o grande temor nosso era inadimplência, né? É isso. É sério, porque nós somos uma companhia aberta e que não recebe subsídio nenhum do governo, né? Nós somos uma estatal independente e que retorna dividendos para o controlador, muito generosos, inclusive, né? Então... Mas isso aí já é governança corporativa. Está vendo? Era aí que eu queria chegar, Fulano. Então, a ideia é de que o ESG na Sabesp tem todas as iniciais, né? Essa da governança, que eu já comecei, porque nós somos 49,7% de capital privado e, portanto, temos uma governança estrita, em função, obviamente, das nossas ações na B3, Novo Mercado e também na NYSE, em Nova York, o que nos leva a ter uma governança corporativa sem falsa modéstia, de grande qualidade, né? Além disso, o E, de meio ambiente, né? A Sabesp, ela coleta e trata esgotos. Portanto, o que ela faz? Ela melhora a qualidade da água dos nossos rios, né? E, portanto, traz saúde também para a população. Muitas crianças morrem no mundo em função de doenças de veiculação hídrica por falta de saneamento básico, o esgoto que não é coletado, não é tratado, o esgoto que é lançado diretamente no córrego, ou muitas vezes não é nem lançado no córrego, né? Ele fica na frente da casa da pessoa. Então, a nossa companhia, ela coleta e trata esgotos e, portanto, tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, né? E, do ponto de vista social, também, porque nós produzimos água de excelente qualidade para o consumo humano e para a higiene pessoal. E em tempos de Covid, né, nada mais importante do que ter a água para fazer a sua higiene. Então, a preocupação com o social é muito grande. Não só isso, mas a companhia, nesse processo da pandemia, nós colaboramos muito com o governo do Estado no processo de ajuda humanitária, né? A Sabesp dedicou quase que 100 milhões de reais com isenção de tarifa para o social e favela, né? Fez doação de caixas d'água, fez doação de mais de 100 mil cestas básicas especiais, que o nosso governador João Dória é muito cuidadoso com relação à qualidade das coisas, né? De maneira que é uma companhia que tem responsabilidade social, que tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente e tem sólida governança corporativa. Eu queria só destacar aqui, seguindo a sugestão de exemplos, na linha da sustentabilidade ambiental e econômica, por que não dizer, a economia circular que fazemos nas nossas estações de tratamento de esgoto. O lodo que sai da estação de tratamento de esgoto tem que ser disposto
num aterro sanitário. O que nós já estamos fazendo em Franca? Nós não estamos mais levando o lodo da estação de tratamento de esgoto para o aterro sanitário. Nós estamos secando, estamos processando esse lodo e produzindo biogás e transformando esse biogás em gás metano e usando na nossa frota de veículos na cidade de Franca. Portanto, uma parte desse lodo sendo transformado também em fertilizante. E este processo nós estamos levando para outras estações de tratamento de esgotos da nossa companhia. Economia circular. Vantagem para a companhia, porque eu não preciso pagar a disposição do lodo. Vantagem para o meio ambiente, porque eu estou minimizando a utilização do aterro sanitário e usando eficientemente aquele recurso energético que é o lodo do esgoto. Além disso, nós temos um programa de geração distribuída de energia fotovoltaica. Nós temos mais de 300 estações de tratamento de esgoto em pequenos municípios do estado de São Paulo. Estamos instalando placas fotovoltaicas, utilizando a energia na própria estação e aquilo que sobra jogando na rede distribuída. E, com isso, outras estações de tratamento de esgoto usam essa energia dentro da mesma rede distribuidora de energia. Então, nossa companhia tem se preocupado, sim, com este tema do SDG de forma muito séria e caminhamos para uma sustentabilidade econômica, ambiental do futuro. É isso. E eu gostaria de terminar aqui com 7 minutos para que a gente possa ter o bate-papo que o Klabin gosta bastante. Vamos lá. Obrigado, Benedito. Bom, nós vamos, antes de entrar na questão de perguntas e respostas, eu queria que o Ricardo, que analisou, e na realidade ele é o grande idealizador desse evento aqui, e eu sou muito grato a ele, que ele pudesse dar para nós um panorama do que ele sentiu e o que ele acha que a gente deveria, inclusive até buscar um pouco levantar mais agora na hora das perguntas. Vamos lá, nós temos ainda uns 15 minutos aí, eu imagino isso, né, João? E acho que dá para a gente aí ter um tempinho bom para conversar. Vamos lá, Ricardo. Bom, primeiro quero agradecer, Roberto, você ter feito essa condução brilhante junto com o ministro Furlan, e agradecer também o Carlos, o Marcelo e o professor Benedito Braga, nossos amigos também aqui. Eu achei incrível esse debate. A gente pôde escutar, primeiro, o Carlos falando do mercado financeiro, que foi quem exerceu grande provocação lá atrás, como ele bem falou com as cartas do Larry Fink, que fizeram o mercado se mexer como um todo. E por quê, né? Se a gente pensar, vou dar um dado interessante aqui para vocês. Tem uma ONG inglesa que chama Global Justice Now. E eles fizeram um levantamento das 100 maiores economias do mundo, fossem elas empresas ou países. E acreditem ou não, mas das 100 maiores economias, 69 são empresas. Isso mostra para a gente o tamanho da pegada e da responsabilidade que estas grandes empresas têm em qualquer movimento que faça, o impacto social e ambiental que ela gera. E isso está totalmente ligado com o mercado financeiro. Quer dizer, cada investimento que os grandes asset managers fazem, eles criam um grande impacto. Então, é brilhante a iniciativa do BlackRock de colocar isso na mesa e dizer, olha, a partir de agora olharemos também ativos não financeiros, né? Que são os ESG, que nada mais é que a forma que a gente mede sustentabilidade. O Furlan começou falando que é o maior desafio do século XXI, e eu não tenho dúvida que é. Eu acho que é um assunto que vem vindo de longa data, mas que a gente começa a olhar agora. A pandemia colocou um holofote muito grande nessa questão, uma questão que já vem andando, e que é uma questão sem volta, porque o mercado como um todo tem exercido muitas pressões em cima disso, né? Primeira delas, o próprio mercado financeiro.
Segundo, os millennials, como o Carlos comentou com a gente aqui. Quer dizer, a gente está passando por um momento de transferência de geração. Os millennials têm os propósitos pessoais muito alinhados com os propósitos profissionais. E eles cobram muito qual o planeta que nós vivemos. E esses carinhas, daqui a pouco, vão assumir as posições de liderança, não só como executivos, mas também como políticos e também como as pessoas que decidem aonde vão ser alocados o dinheiro. O que significa isso? Que as empresas que não começarem a se mexer agora nas questões ESG, talvez não tenham tempo de fazer isso a tempo de sobreviverem, né? Ainda, o Furlan falou uma coisa muito importante, quer dizer, vemos um noticiário negativo. Isso mostra o poder, hoje em dia, do noticiário e das redes sociais, em termos de reputação, que é justamente o que esses ativos financeiros ilustram. Qual a reputação das empresas? E a rede social, ela acaba que, num tempo muito rápido, arranha e muitas vezes destrói a reputação de empresas que não estão conformes com os seus índices não financeiros, né? Achei muito interessante também quando o Roberto fala, foi o Young President, né, que você falou, e que eles cobram muito um pouquinho da competitividade do Brasil, né? A gente vive aqui no Brasil um momento muito complicado, onde o governo federal ignora alguns assuntos importantes que talvez tenham um impacto muito grande nos próximos mandatos, em quem assumir depois. Falando um pouco mais do BlackRock, uma coisa que faz, quando a gente fala de ESG ou de sustentabilidade, está muito ligado ao propósito, seja nas próximas gerações, mas agora. E é bem como ele falou também, o que moveu, talvez, toda essa iniciativa do BlackRock foi propósito, foi gerar um foco no bem-estar financeiro de longo prazo. Eles têm um olhar de longo prazo. E quando você olha para o longo prazo, você tem que olhar todas essas pressões externas que a gente está vivendo. Quer dizer, mudança climática não é mais alguma coisa que pode ser que aconteça. Está aí, está acontecendo, a gente está sofrendo os impactos, né? Assim por diante. Davos colocou um holofote muito grande em cima disso. E eu acho que a gente tem que observar, e aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu comecei falando como grandes empresas, mas a gente está num momento onde sustentabilidade é um assunto da sociedade como um todo, de todos os stakeholders, né? Sejam as grandes empresas, os grandes empresários, sejam os consumidores, sejam os governos, sejam os millennials. As pressões estão todas aí e não adianta. As pequenas empresas também têm que começar a olhar isso para poderem ser competitivas. Por quê? Quando a gente fala de cadeia de valor, eu, como uma empresa pequena, posso ser fornecedor de uma empresa grande, que vai me pressionar para que eu tenha atitudes mais sustentáveis para ela se aproveitar dessa sustentabilidade. E uma coisa super importante, gente, muita gente enxerga investimento e sustentabilidade como custo. E essas pessoas estão erradas, né? Investir em sustentabilidade é provocar inovação e conseguir gerar valor, gerar lucro no médio e no longo prazo, criando impacto social positivo, impacto ambiental positivo, né? Achei super interessante ainda, porque a gente conseguiu colocar dois players, um tem o S muito forte na sua atividade, e o outro tem o environment muito forte, e também o social. O Marcelo Maia trouxe coisas interessantíssimas aqui, né? Que é o desenvolvimento dos ecossistemas locais, a pressão do consumidor. Ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Não é mais uma empresa de acionistas, mas ele falou assim, é uma empresa de pessoas que vende produto. E talvez essa seja a melhor visão, porque quem compra os produtos são pessoas, né? No final das contas, se a gente conseguir tratar essas pessoas como seres humanos e não dar, talvez, nome, consumidor, fornecedor, assim por diante, vamos todos falar a mesma língua e desenvolver esses ecossistemas locais tem uma importância brutal, porque acaba gerando a tal da licença social, que é você conseguir se integrar a esse ecossistema, permitir que as pessoas entendam você, fazer o ecossistema progredir e participar disso, e não, de alguma forma, destruir isso. Eu acho que a grande missão das empresas é gerar valor, né? E,
interessantíssimo também quando a gente escuta o professor Benedito Braga falar. Sabesp tem sustentabilidade na essência. É uma empresa que começa na sua cadeia de valor a lidar lá com os mananciais e vai tratar a água, depois vai levar essa água para a casa das pessoas e depois vai tratar esse esgoto. Mas é mais do que isso, né? Quando ele falou lá do lodo, em Franca, isso é inovação. Isso é você conseguir criar inovação. Então, sustentabilidade é um catalisador de inovação. E talvez seja o grande recado que eu tento passar para as pessoas, né? Eu venho conversando muito com empresas no sentido de mostrar para elas que elas podem ser lucrativas investindo em sustentabilidade, né? Essa conta talvez tenha um impacto maior no médio e no longo prazo, mas, sem dúvida nenhuma, quando você faz uma boa estratégia de sustentabilidade, você começa a colher os frutos no curto prazo. Economia circular talvez seja o olhar mais para frente que a gente possa ter da sustentabilidade, que é justamente a gente conseguir reaproveitar ao máximo todos os produtos da cadeia, reciclar ao máximo, sair da nossa economia linear do retira, usa e joga fora, mas para uma economia onde você retira, produz, usa, reaproveita e faz isso retroalimentar essa roda. E para isso, você precisa de alta tecnologia, para isso você precisa de produtos cada vez mais puros, e isso, sem dúvida nenhuma, é algo que vai ajudar a gente preservar nosso planeta, né? Um dado importante, mas se a gente tivesse uma cota anual para gastar de recursos naturais, este ano aqui nós acabamos a nossa cota no dia 22 de agosto, e a partir de então a gente entrou no cheque especial, vamos dizer assim, do que a gente podia usar de recursos naturais. Então a questão, e talvez a responsabilidade de todos nós, sociedade como um todo, não só empresários, é ficar de fato muito atento nesse assunto. Quem tem filho pequeno em casa sabe que talvez ele já tem esse DNA embutido, né? Eles têm propósito por natureza, eles chamam a atenção de quem gasta muita água. O professor Benedito Braga vai ficar contente aí, mas eu tenho uma ativista em casa, eu falo, me puxa a orelha quando eu gasto muita água, me puxa a orelha quando acha que eu estou usando mais do que eu preciso. Então, eles têm uma capacidade de julgamento muito apurada, né? E a gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu acho fenomenal que a gente continue com esses debates. O mercado brasileiro, eu acho que vem respondendo rápido. Da pandemia para cá, o que eu vejo de gente se preocupada com esse assunto é muito grande, né? A cobrança vem aumentando muito. Hoje, a gente não tem regulamentação muito precisa para ESG, mas em breve, e eu acho que menos de 5 anos, as regulamentações governamentais e as regras vão ser pesadas em relação a isso, né? Os índices financeiros, a Bovespa tem o índice de sustentabilidade empresarial, tem o S&P ESG, que é um índice novo da Bovespa também, com 96 ações, e até Furlan, Klabin e Johnny lançam um desafio aqui. Eu acho que falta um balizador para os empresários, né? Para os grandes empresários, um balizador para que eles entendam que ponto eles estão do ESG, para onde eles precisam caminhar. Então, fico aqui até o desafio, por que não ter mais um índice empresarial, né, para que as empresas possam divulgar seus dados e propor novas iniciativas, trocas de melhores práticas. Isso ajuda muito. Isso. Bons exemplos, né? Isso mesmo. Bons exemplos. Até porque, para finalizar aqui minha fala e a gente ir para as perguntas, sustentabilidade é algo que está ligado ao propósito e que não é do dia para a noite. A gente não dorme não sustentável e acorda sustentável. É algo que começa lá no conselho de administração, que vai propor essa missão para a empresa, e a empresa só vai conseguir executar se olhar de forma holística, se conseguir integrar estrategicamente todos os seus departamentos, né, as boas iniciativas, e, com isso, tirar o melhor proveito delas. O professor Benedito Braga deu aqui o exemplo da economia circular no Lodo de Franca, que é algo fenomenal, é algo até diferente do que as pessoas sabem que a Sabesp faz,
E o Marcelo falou algo interessantíssimo, quer dizer, o Dia é uma empresa de pessoas que beneficia ecossistemas locais. E essa descentralização talvez seja o futuro. Um pouco do saneamento, descentralizar, um pouco da energia, um pouco da telecomunicação e está aí um pouco do varejo. Então, agradeço demais aí todos vocês e vamos ver se a gente continua esse debate. Muito obrigado. Bom, eu queria... Roberto, só uma informação antes. Como a gente se estendeu um pouquinho no tempo, a gente não vai ter tempo de fazer as perguntas que chegaram aqui dos que estão nos assistindo, mas eu já vi que boa parte delas já foram respondidas nas apresentações. Então, vou deixar esses últimos 5, 8 minutinhos para você levantar qualquer provocação ou dúvida que tiver, você e o Furlan, tá bom? Tá. Não, eu queria... A questão é a seguinte, ouvindo vocês, eu aprendi bastante, e o que me preocupa, de uma certa maneira, é o seguinte, você tem hoje empresas novas, startups, que vão nascer com esse DNA. Você tem grandes empresas que já estão aqui e que têm uma obrigação de se apresentar ao mercado e incorporar essas coisas de maneira muito fácil. Mas você tem empresas médias empresas, pequenas empresas, que estão começando e que não têm noção clara de como se adaptar, do que buscar, do que fazer. Então, uma provocação, eu acho, seria o LEAD, ou mesmo vocês, que são grandes empresários aqui, criarem alguma forma de, eventualmente, capacitarem os seus fornecedores nesse conceito de ESG, ou seja, vamos capacitar os nossos fornecedores, as empresas menores que nos assistem, para que a gente possa chegar lá. Eu dou um exemplo prático, né? Quando a Klabin foi obrigada a certificar a origem dos seus produtos através do Forest Stewardship Council, isso em 1998, ela foi obrigada porque lá fora o pessoal não iria comprar o seu produto se não soubesse de onde vinha esse produto, porque o mercado lá fora tinha uma ideia de que isso vinha de florestas que estavam sendo derrubadas, florestas nativas, vinha da Amazônia, etc. e tal. Hoje, a Klabin tem uma obrigação de comprar de produtores pequenos que estejam certificados da mesma forma, ou seja, é uma outra maneira de você desenvolver esse produto. Você vai levando essa cadeia produtiva, você vai capacitando a cadeia produtiva. Então, o que eu deixaria como desafio para vocês é basicamente o seguinte, o que é que vocês, na empresa de vocês, pode criar em termos de formas de capacitar os seus fornecedores? O Marcelo já falou muito bem sobre isso aí, e está fazendo, mas eu acho que o Carlos, como este fundo, ele pode, de alguma maneira, criar algum tipo de... algum processo educacional que pudesse facilitar para todos entenderem como é que eu chego lá, entendeu? Quais as etapas que eu tenho para chegar lá e por que eu tenho que chegar lá. Não adianta apenas o propósito se você não tem os meios, não entende, ou se isso vai causar tantas complicações que você esquece. Então, eu acho que empresas como a Sabesp têm um potencial enorme, como a BlackRock e como o Dia e todas as empresas grandes aqui do nosso grupo poderiam pensar num programa desse tipo que poderia ser capitaneado pelo LEAD. O LEAD poderia criar essas ferramentas de capacitação de todos nesse caminho de mudança de comportamento da sociedade e que não tem mais volta, gente. É por aí mesmo. Tá? Então, era essa a minha fala aí para terminar. Queria passar para o Furlan. Olha, Roberto, gostei muito da sua sugestão e acho que ela pode ser construída, sim, a muitas mãos. O que, na minha experiência, eu tenho visto, né, é que determinadas boas práticas, muitas vezes, elas vêm da base de sugestões de pessoas da operação e que, de repente, percebem que está havendo uma determinada tarefa que pode ser melhorada. Eu me lembro, por exemplo, ao redor nos anos 90, que um grupo de funcionários lá de Santa Catarina percebeu que nós gastávamos muita água diariamente para lavar e esterilizar uniformes. Nós lavamos e esterilizamos 60 mil kits de uniformes de 5 peças todos os dias, não é?
E aí eles pensaram assim, poxa vida, são 5 batches de água, né, entre a mais suja e a última. Por que não usar a 4ª e a 5ª para ser a primeira e a segunda da rodada seguinte? Poxa, isso aí foi um achado, porque nós economizamos aí 20 e poucos % de água e sem prejudicar o resultado, não é mesmo? Quando se começou a pensar no gás metano, para colocar os dejetos, principalmente da criação de suínos, que fermentam e geram gás metano, se você coloca uma cobertura, é um lugar relativamente pequeno, numa propriedade rural, isso aí pode gerar calor para que os pintinhos se aqueçam. Nós abatemos 7 milhões de frangos por dia, que os pintinhos se aqueçam nos primeiros dias de vida, principalmente no inverno. E, além de tudo, pode gerar energia na pequena propriedade rural. Então, quando a gente olha para trás, sem falar da questão do bem-estar animal, quando nos tornamos fornecedor mundial do McDonald's, há 20 e tantos anos atrás, eles mandaram um vice-presidente que era o encarregado de verificar as condições de bem-estar animal na criação, no transporte e no abate. Quer dizer, há muitos exemplos, eu dou alguns pela minha vivência de ter trabalhado 40 anos numa empresa, mas existe uma coletânea de boas práticas que vem ao encontro do ESG. E o que você está dizendo é que no momento que você consegue reunir um elenco, pode não só transmitir, hoje com os meios de comunicação, um instantâneo, né, da comunicação e a consulta, um local de consulta. Talvez o que devamos, dentro da sua ideia, construir com a ajuda de vários que estão participando hoje, é um site de consulta. Não só de consulta, Furlan, um site de boas práticas também. Exemplos de boas práticas das empresas que estão aqui. Consulta sobre boas práticas, é isso que eu quero dizer. Consulta de como é que eu faço isso, como é que eu posso melhorar esse tipo de coisa, como eu economizo água, como eu trato melhor a minha sobra. Imagina hoje, eu fico impressionado, eu sei que isso vai contra você que é acionista Klabin, o número de caixinhas de papelão que a gente recebe de compra pela internet. Eu não compro, mas tem gente aqui em casa que compra, não vou dizer quem é. Todas recicláveis. Eu sei, mas isso, às vezes, vem uma caixa, vem outra dentro da uma. Nos Estados Unidos, pior ainda. Né? O problema é quando elas têm um plástico dentro. Bom, eu também sou acionista Klabin pequenininho. Então essa sugestão vai ser levada à frente. Nós vamos avançar com essa sugestão muito boa. Inclusive, eu sei que o Ricardo Assunção aqui pode nos ajudar aí bastante. Eu acho que, terminando essa live aqui, nós já vamos, amanhã, já avançar com esse tema extremamente pertinente. Você é millennial, você tem que pegar essa bandeira. Olha aqui a bandeira. Você foi citado, tá? Intimado e citado, mas Furlan, a bandeira já está a postos aqui para a gente seguir em frente com esse tema. Isso mesmo. Olha, eu gostei muito do nosso... Contaremos. Gostei muito da nossa talks, né, da live de hoje. Acho que quem assistiu de casa saiu ganhando, né? Aprendeu muita coisa, como eu e todos nós, e, ao mesmo tempo, queria parabenizar vocês que fizeram as apresentações e também a equipe que ajudou a organizar. E espero que essa seja
o começo de uma sequência, talvez juntando várias ideias que aqui foram colocadas, nós possamos, com alguma frequência, e o Roberto aí, que é o nosso comandante do LEAD Sustentabilidade, pode turbinar aquilo que foi falado hoje. Excelente. E eu vou continuar reclamando da conta alta da Sabesp. Tá? E até, se der tempo, faço uma última colocação aqui. Como meu amigo Marcelo Maia falou, tem uma coisa que nos une muito, que é a London Business School, e eles têm lá uma área de estudos de estratégia de liderança sustentável muito grande, e que para esse debate futuro, podemos, né, Marcelo, até envolvê-los para dar um coaching ainda maior no que tem de estado da arte de conceito, para que a gente ajude aqui a mensagem a disseminar. E o meu filho estudou lá também, tem 36 anos. Millennial. Também, quantos anos você tem? Não, Millennial também, seu filho. Millennial. Eu pensei que você ia dizer que tinha 36. Aí a natureza... Tá bom. Bom, pessoal, muito obrigado. Bem. Agradecer novamente ao Carlos Takahashi, CEO da BlackRock, o Marcelo Maia, presidente do Dia Brasil, e o nosso Benedito Braga, presidente da Sabesp, além de, claro, do Roberto Clabin, presidente do LEAD Sustentabilidade, Luiz Fernando Furlan, chairman do LEAD, Ricardo Assunção, presidente da Grape. Muito obrigado. Vamos levar à frente esses temas aqui, buscar esses avanços que a gente tanto precisa. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Obrigado, um grande abraço. E até o nosso próximo encontro. Obrigado, gente. Um abraço. Muito grande.